Ok, chegamos então às entrelinhas aqui de domingo, dessa 10ª lição desse segundo trimestre de 2018. Tem como título Ferida Mortal Curada. Bom, aqui você vai ver, o Ricardo vai trazer aqui que há várias interpretações, temos os literalistas, temos realmente os não literalistas, os proféticos. Importante. Isso dentro do nosso meio. Dentro da denominação adventista, isso é importante. Então, e depois o pastor também vai colocar aqui algumas ponderações, ele como um pastor com essa autoridade, né, vai falar algumas coisas bastante interessantes para vocês. Então, primeiramente, fica aqui com os slides do Ricardo. Vamos lá, lição de domingo, ferida mortal. E aqui, de novo, nós vamos mexer com um probleminha, né? Pastores adventistas falando coisas diferentes. Quem assiste o canal, eu acredito que o nosso conteúdo já atrai um público um pouco mais maduro. Então a gente tem certeza que está falando para pessoas já que têm condições de assimilar bem isso. Eu vou falar um pouco mais além de datas que se referem a essa ferida mortal que foi curada. E vou trazer aqui o que os patriarcas diziam, interpretações diferentes dentro do nosso meio. Então vamos lá, primeiro, eu vou começar obviamente por Guilherme Miller, né? 1782 a 1849. Vamos lá, Miller, primeira data. Miller conectou o início dos 1290 dias, né? que ele entendia que eram anos, né? pelo princípio profético que está lá em Números, em Ezequiel, e dos 1335 anos com a remoção da abominação desoladora, a qual ele identificou como Roma pagã, Guilherme Miller. A abominação desoladora falamos que 2 semanas atrás. Quem tiver curiosidade vai lá. Então veja bem, Miller que identificou a abominação desoladora como Roma pagã, tá? E desde o tempo em que o contínuo sacrifício foi tirado e posto a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Bem-aventurado que espera a chegada dos 1335 dias. Está lá em Daniel 12, versículo 11 e versículo 12. A interpretação dele era a seguinte, que a partir desse tempo, que esse tempo ele começa no ano 508 DC, e ele vai, respectivamente, os 1290 e os 1235 anos, terminam respectivamente em 1798, que é no caso a ferida mortal, que fala aqui especificamente do dia da eleição, e 1843. Tem aquele pequeno equívoco de calendário, foi 1844, que no caso ele interpretou como a volta de Cristo, mas na verdade era o início do Yom Kippur, a passagem do santo para o santo dos santos, né? De Cristo como sumo sacerdote, o santuário celestial. Então vamos lá. Agora a questão aqui, esse sujeito aqui, esses dois pastores, dois teólogos adventistas também, Charles Fitch e o Apples Hale, né? Eles criaram um diagrama profético. O diagrama profético desenvolvido por eles sintetizou, unificou e melhorou a posição dos mileritas sobre aqueles tempos proféticos de Guilherme Miller. O diagrama manteve 2 pontos essenciais. Primeiro ponto, o 508 como ponto de partida dos 1290 e dos 1335 anos. Esse daqui eu consegui achar na internet, consegui resgatar, é o tal do diagrama. Ou seja, mesmo depois de Miller, continuou aquele ponto essencial, ele continuou com as devidas alterações. Seguindo aqui, agora Ellen White. A razão pelo qual eu estou usando Ellen White, eu acho que vai ficar meio nas entrelinhas das entrelinhas, o pessoal vai ter que sacar mais para frente, né? Mas os bons entendedores vão entender porque eu trouxe Ellen White aqui. Qual que é a posição de Ellen White? Ela fala o seguinte: a interpretação de Miller teve um grande impacto no pensamento dos pioneiros adventistas, que mantiveram as mesmas datas para o início e o fim dos períodos lá de 1290 e 1335 anos. Ela falando. Em novembro de 1850, Ellen White escreveu na revista Present Church
Ó, vi que o diagrama de 1843 foi dirigido pela mão do Senhor e que não deve ser alterado. Ellen White falando isso. Vamos lá. Agora Ryan Edison. Um artigo publicado por ele, Ryan Edison, na Review Herald, de 1856, mostra que os adventistas ainda adotavam os cálculos de Miller para 1290 e 1335 anos. Ele continuava a ligar os tempos proféticos de Daniel 12 com as demais profecias do tempo do livro de Daniel. Então aqui nós temos mais um pioneiro. Agora vamos lá, próximo. Uriah Smith afirmou na mesma Review Herald, 1867, que a primeira visão, com seu longo período de 2.300 anos, estaria continuamente na mente de Daniel. E os outros períodos mencionados, 1260, 1290, 1235, 1335 dias, seriam apenas subdivisões do primeiro. Ou seja, essas datas aqui, 1260, 1290, 1335, estariam dentro do período profético de 2.300 anos. Isso que o Uriah Smith falava. Agora a coisa começa a ter relevância, vocês vão entender porque eu busquei tanto argumento de autoridade lá nos pioneiros. Existe uma interpretação literal, e ela começa aqui, ó. Robert Hauser. Ele foi um dos primeiros a apresentar uma ideia de um cumprimento futuro dessas profecias. Aí agora a gente tem o Dr. Siegfried Schultz, teólogo brasileiro, e Kent Cox, conhecido evangelistas que defenderam o cumprimento literal dos dias de Daniel antes da segunda vinda de Cristo. Aqui com esse comentário aqui de Samuel Nunes, vocês vão entender melhor. Para Samuel Nunes, 1260, 1290, 1335 dias são literais, e os seus cumprimentos seriam no futuro, tendo início com uma lei dominical, nacional ou universal. Isso obviamente nos Estados Unidos da América, mas veja, eles não aplicam aqui aquele princípio profético de dia e ano. E vocês vão entender mais o porquê disso mais para frente. Veja bem, e aqui eu trouxe um desenho para vocês entenderem melhor. Esse desenho aqui, ó, ele foi elaborado pelo Samuel Ramos e o Iran Magalhães, ou Iran Magalhães, e ele tem justamente essa mesma interpretação. Esses períodos seriam períodos literais. Veja bem, ó. Aqui de um lado, a gente tem aquela outra visão, né, que na verdade aplica o dia ano. Veja bem, o começo e o término de 1260 anos seria 538 DC, 1709. Começo e término de 1290 anos seria 508 DC a 1798 DC. Começo e término dos 1335 anos seria 508 DC a 1843 DC. Então, aqui as duas interpretações. E aqui fala que seriam dias literais, que isso estaria lá no futuro, depois do decreto dominical. E não seriam anos, seriam dias. Agora o Lúcio volta. Ok, pessoal, então estamos aqui de volta, né? Aí temos mais entrelinhas nesse domingo. A ferida mortal curada. Pastor Marcelo, o Ricardo colocou aqui, né, que nós temos algumas interpretações diferentes. Eu tenho duas, né? Eu fiz essa pergunta para o pastor Miguel também, né? Ele deu uma explicação muito legal, né, sobre a folha, o tronco. Foi legal, mas ele é meio liso, né? Não, mas ele foi dentro da linha dele. Político. E mais uma vez, aproveitando, né, a presença aqui de um pastor, duas coisas. Primeiro, que o pastor falasse um pouco sobre a obra adventista. Sim. Porque diante disso, né, como que a gente pode lidar com essas diferenças? E depois, nós temos dois pastores, né, teoricamente, que se dizem adventistas, depois o pastor fala certinho, né, sobre essas questões dos pastores. Sim. Como que a ovelha se comporta? Okay? Como que a ovelha vai se comportar diante dessas diferentes interpretações, e que às vezes não é só uma folhinha, parece que alguns galhos precisam ser mexidos, alguns galhos da verdade precisam ser mexidos para se adaptar. Como que funciona essa relação? Então, Lúcio, Ricardo, nós temos algumas maneiras de ver, são questões culturais. Por exemplo, nos Estados Unidos é muito aceitável ministérios independentes, tem centenas de ministérios independentes. E muitos deles são poderosos. Alguns deles, por exemplo, nós usamos o material deles no Brasil. Amazing Facts, não sei se é assim que fala, fatos extraordinários, pelo menos é traduzido assim aqui no Brasil,
com o pastor Doug Batchelor, famoso milionário da caverna. Temos o livro aqui na nossa escola, na biblioteca. Esse pastor, ele acredita que Jesus veio à Terra com a natureza caída de Adão. Então nós chamamos que ele é um pós-lapsariano, é um termo técnico, ok? Isso. E isso tem algumas... Só abrindo parênteses, o pessoal aqui está acostumado com alguns termos técnicos. Legal. Então, esse pastor, isso para quem estuda teologia, sabe que isso tem algumas implicações teológicas. Ou seja, isso modifica a pessoa, modifica a maneira como a pessoa pensa em relação à sua salvação. Ok? Isso. Certo. O pastor Doug Batchelor é muito aceitado nos Estados Unidos, ele viaja, ele prega nas igrejas, ok? E nós aqui no Brasil usamos o material dele. Um dos materiais é A Origem do Mal, um DVD que andou muito, o pessoal conhece bastante, e o outro fala sobre, o anterior, que é um pouco mais antigo, fala sobre os últimos eventos antes da volta de Jesus. São materiais extraordinários. Porém, Doug Batchelor não prega no Brasil, não prega aqui no Brasil. Nós não permitimos que ele pregue aqui, porque aí tem essas diferenças doutrinárias que nós não aceitamos. Mas usamos o material dele, ok? Ok. Por exemplo, posso falar do pastor Samuel Ramos? Pode, tá bom. Então vamos lá. Pastor Samuel Ramos. Pastor Samuel Ramos é um pastor que teve seu ministério, pastor já é aposentado, e ele viaja pelo mundo, ele gosta de desenvolver também um trabalho na internet, e assim, segundo ele, está fazendo a obra de Deus. Porém, notem uma coisa interessante aqui: o pastor Samuel Ramos está proibido de pregar na nossa associação, por exemplo. Recentemente tivemos um encontro de pastores e nosso presidente nos informou: olha, o pastor Samuel Ramos está proibido de pregar aqui. E de tempos em tempos nós fomos orientados: olha, pessoas com ideias, com teorias que divergem daquela bíblica que nós entendemos ser mais bíblica, nós não devemos aceitá-los, porque eles trazem confusão para a mente das pessoas. Por exemplo, você que está nos seguindo aqui, tá assistindo Entre Linhas, você deve ser uma pessoa muito pensante, por isso você gosta de um programa como esse. Você não tem nenhum problema em ir lá e assistir o pastor Samuel Ramos. Você, puxa, é uma questão, é um jeito de olhar a profecia, enfim. Mas uma pessoa que está começando na fé, ele pode ser confundido. Então, assim, particularmente, dando minha opinião aqui no Entre Linhas, particularmente, ele faz um demérito para a obra, ele não traz vantagem, ele não ajuda dessa maneira. Ele só complica as coisas. Porque a maneira como ele vê a profecia, ela não é sustentável biblicamente. Por exemplo, vou dar uma dica aqui. Nós temos um grande doutor no Brasil, reconhecido em todo o mundo adventista, mas especialmente no Brasil, doutor Amin Rodor. Doutorado, pós-doutorado, enfim. Pastor Amin Rodor, ele ministra na Faculdade de Teologia lá no NASP, as aulas de Cristologia, ele ministra aulas de escatologia, ele tem um vasto material. Recentemente ele publicou o livro sobre Cristo, o nome... Eu vou me lembrar até o final aqui, ok? E aí, um livro excelente, pastor maravilhoso. E tem, se você procurar aí, coloca no YouTube depois de terminar de assistir Entre Linhas aqui. Coloca aí, Teoria dos Sete Reis, Amin Rodor. E você vai ver um doutor que entende de Bíblia, um homem de Deus, prega segundo a palavra, ali mostrando que aquela teoria dos sete reis, que o pastor Samuel faz todo aquele malabarismo, aquela ginástica teológica para tentar, você vai ver que aquilo não é bíblico, não é bíblico. Então, notem, esses pastores que vêm com essas ideias, eles podem até lá nos Estados Unidos ter assim o público deles. Os Estados Unidos é um pouco mais aberto a isso. É uma cultura diferente. Uma cultura diferente. Eles não apoiam, não dizem que dá certo, mas eles não proíbem de pregar, por exemplo. Então tem essas diferenças. Legal, hein? Eu, por exemplo, tenho um amigo que está na Alemanha. E ele me conta, da Alemanha, que lá a coisa é bem mais liberal. Por exemplo, nós aqui no Brasil aceitamos que Ellen White foi uma pessoa inspirada por Deus, que seus escritos são confiáveis. Lá eles têm Ellen White, assim, na obra adventista, como um conselho, uma coisa assim, mas ela não é tida como uma pessoa inspirada em todos os seus escritos. Então são algumas diferenças, E aí, agora, você que está nos assistindo, vai notar uma coisa muito importante. Note, Lúcio, o Brasil é um dos países hoje que mais cresce em evangelismo, ou seja, onde mais pessoas aceitam a Cristo. Só perdemos para a África.
né? Só perdemos para a África. Mas o Brasil está em extrema expansão. Amém. E me pergunta sobre a Alemanha, como a Alemanha está Como hoje. que a Alemanha está, pastor? A Alemanha está lá embaixo, ela já subiu, já foi no platô, desceu o morro e está lá embaixo, não consegue subir de jeito nenhum. O pastor não sabe, do Samucombi, Angola, assiste a gente. De Angola. Legal, Pessoal de bacana. Angola, Um Portugal, abraço. Estados Unidos, Canadá, tem um pessoal espalhado. Os brasileiros que vão passear aí pelo mundo. Legal. Olha, valeu pela essa resposta aqui, realmente tinha que vir de um pastor. Ele conhece, né? Ele tem conhecimento, nós não temos tanto conhecimento nesse sentido. Não só conhecimento, eu acho que assim, a gente não tem autoridade para falar de outro pastor. Eu não falaria nada, nem bem, não. E por isso que bom. eu disse mais uma vez, providência divina, então um pastor tem que falar sobre o assunto, que a gente não se mete. E que bom assim, que você, entre linhas, né, como o professor falou, realmente é um público um pouco diferenciado, um público que realmente entende que você coloca conceitos diante dele, coloca, né, algumas linhas e ele tem a comunhão com Deus dele, ele sabe o direcionamento correto, ok? Temos, às vezes, alguns que estão chegando no canal, né? Se você está chegando no canal Entre Linhas, não está entendendo direito a nossa conversa, nossa conversa é sempre sobre as entrelinhas da lição. Então, Estados Unidos, Babilônia, a besta, a igreja adventista que nasceu dentro dos Estados Unidos. A obra nos Estados Unidos, a obra no Brasil, a obra na Alemanha. Tudo isso é entrelinhas, ok? Nós estamos aqui explorando aí para ajudar você a raciocinar aí, a pensar em vários pontos de vista. Beleza, pessoal? Então encerramos aqui as entrelinhas de domingo, né? Novamente, deixe seu joinha, né? Se você estiver assistindo o vídeo quebrado, se não, deixe seu joinha no vídeo. Compartilhe no WhatsApp, se inscreva, acione o sininho e ajude aí. E curta para evangelizar. Falou, nos vemos então nas entrelinhas de segunda-feira.